filho foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor a todos os irmãos que se encontram em casa. Daremos início a mais um culto, mais um domingo na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. Está fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor pelo domingo ao qual nós passamos todos bem. E estamos aqui reunidos nesta noite, como igreja, como família do Senhor, para celebrar o seu nome. Santo Deus, amado Pai, glorificado és o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pelas nossas vidas, porque cada dia mais sabemos que somos dependentes de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha, ó Pai, habitar em nós. Venha nos fazer templo do Senhor, ó Pai, e cada dia mais nos encher de Ti, Senhor Deus. Usa-nos cada dia mais como instrumento nas Tuas mãos. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Abençoa as famílias que se encontram em casa, ó Pai. Cuida dos enfermos, ó Pai, em nome de Jesus. É que eu te oro e que eu te peço. Faça-se presente aqui nesta hora, Senhor Deus, conosco. Em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Oh, aleluia. Eu me rasgo por
Amém, glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, tem proporcionado momentos para nós tão alegres como esse. Hoje estaremos participando da ceia do Senhor, desse memorial, algo muito importante para nós, para os cristãos, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de participar. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está em casa, você também que vai estar participando conosco desse momento tão sublime, tão ímpar, tão especial. Já peço você que se prepare aí, daqui a pouco, logo após a explanação da palavra, nós estaremos fazendo a parte da celebração da Santa Ceia. Santa porque tudo aquilo que pertence ao Senhor é santo, é separado, e com a ceia não é diferente. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 34. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não os ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Senhor, mais uma vez, obrigado, Deus, obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui, Senhor, na tua casa, adorando, Senhor, exaltando o teu nome e dizendo, ó Deus, para todos quantos podem ouvir, que tu és o nosso bem maior, que tu és aquele, Senhor, que supre todas as nossas necessidades em Cristo, que tu és aquele, Pai, no qual, através da tua morte na cruz do Calvário, nos reconciliou, de maneira que hoje nós podemos sim dizer que somos livres em Cristo Jesus. Pai, que a tua graça cada dia, o teu amor possa permear as nossas vidas, e que possamos sentir isso, praticar isso, viver isso, transmitir isso para as outras pessoas, para vidas, Senhor, que vivem andando errante, ó Deus, neste grande deserto que é o mundo, sem saber para onde vai. Mas nós, pela tua infinita misericórdia, hoje estamos no caminho, e o caminho é o Senhor, Pai. Tu és o nosso caminho, tu és o único caminho. Aliás, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, e nós podemos glorificar o teu nome por isso. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, todo esse culto, que o teu nome possa continuar sendo glorificado em nosso meio. Muito obrigado, em Cristo, amém, graças a Deus. Irmãos, eu decidi, junto com essa ministração, lendo aqui o texto que nós estamos acostumados a ler, que fala sobre a ceia do Senhor, eu resolvi, dentro desse próprio texto, explanar uma palavra
que com certeza servirá para a minha e para a sua vida também. Uma palavra que possa vir ao encontro dos nossos corações, para que nós possamos ser impactados por ela. E como a própria palavra diz que ela não volta vazia, verdadeiramente, de certa forma, ela produzir vida em nossos corações e nós entendermos um pouco mais acerca daquilo que o Senhor fez por nós há 2000 anos atrás. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, especificamente nesse capítulo 11, tratando desse assunto, ele estava ensinando, ele estava dando instruções para pessoas que se reuniam sem propósito, entendendo que podiam se reunir de qualquer maneira, não observando alguns pontos que precisavam ser observados. Inclusive, muitos ali se embriagavam, comiam, sem sequer pensar nos outros, sem sequer entender que o objetivo maior não era simplesmente comer e beber, mas tinha algo mais grandioso, tinha algo mais esplêndido, tinha algo mais excelente que precisava ser observado. Por que isso? Porque a ceia do Senhor, ela é um testemunho, sim, um testemunho. Nós estamos aqui participando disso, testemunhando do corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz do Calvário, e também entendendo que Ele derramou o seu sangue por nós, naquela cruz. E quando eu participo de um ato como esse, é verdade sim, que eu proclamo a morte de Cristo através desse ato. Eu anuncio isso. Eu falo através desse gesto, através desse simbolismo, daquilo que aconteceu, sem esquecer de apontar para o futuro, porque a ceia do Senhor também tem um caráter escatológico, ou seja, aponta para o futuro, porque Ele diz para nós observarmos isso até que Ele viesse, até que Ele voltasse, e isso aponta para a sua segunda vinda. E todos nós precisamos fazer isso em memória dele. Quando eu participo do pão, eu lembro que esse corpo de Cristo foi moído por mim. Quando eu bebo desse cálice, eu entendo também que Ele derramou o seu sangue, Ele verteu o seu sangue naquele madeiro, para que eu pudesse ter acesso à presença do Pai. Eu testemunho ao mesmo tempo, eu dou testemunho quando eu participo disso. Eu participo desse testemunho. Eu digo para as pessoas através desse ato que eu recebi esse presente, essa graça, esse favor imerecido, que eu recebi esse perdão dos pecados, que toda a ira de Deus em relação ao pecado, ela foi depositada na pessoa de Cristo, para que eu pudesse ser propício a Deus. E Deus ali agora, Ele pega todo o mérito de Cristo, da sua obediência. Eu falei isso pela manhã, da sua obediência ativa e também da sua obediência passiva. Ele pega todo esse mérito que é de Cristo e Ele atribui esse mérito a mim, a você, a nós. E isso não é pouca coisa. Quando eu recebo essa graça da justificação, eu sou justificado. E por que eu sou justificado? Porque Cristo, o justo, Ele entrega a sua vida para que eu pudesse hoje, aqui no século 21, nesse local, nessa casa de oração, junto com você que está em casa, com os meus irmãos que aqui estão. Então, quando eu participo disso, desse testemunho, não é para eu receber perdão de pecados, é diferente,
mas é porque eu já recebi o perdão dos pecados. E o fato de eu ter recebido perdão pelos meus pecados, o fato de eu ter sido justificado em Cristo, me propicia, me dá a oportunidade de hoje estar aqui participando desse testemunho, que é dizer para todos quantos podem ouvir e ver que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, para que nós também pudéssemos ter vida e vida em abundância. Muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas se questionam, muitas pessoas ainda não têm uma visão geral do que é participar de um momento tão solene como esse. E tem pessoas que, ano após ano, participam de um momento como esse, da ceia, da Santa Ceia, sem contudo entender de fato o porquê estão participando. E a Bíblia Sagrada vai dizer aqui do comer e beber indignamente. Aquele que comer, aquele que beber indignamente. E olha só, irmãos, dentro disso, algumas questões, algumas situações que nós precisamos observar. A palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 15, vai dizer que Deus, Ele não perdoará as minhas ofensas, se de fato eu não perdoar também as ofensas que os homens me fizeram. Isso é norma, isso é regra, e eu preciso observar isso. Como que eu diante de Deus almejo receber o perdão, se na realidade eu não consigo perdoar aqueles que me ofenderam? Aí o Senhor Jesus aqui nesse texto ele fala: se vós também não perdoardes as ofensas que lhes foram feitas, de maneira nenhuma o vosso Pai que está no céu também pode te perdoar. O que é isso? Talvez você possa estar se indagando, talvez em casa você possa estar se perguntando, mas a situação é difícil, é complicada, só quem sabe sou eu que a estou vivenciando. Claro, cada um de nós temos uma particularidade, cada um de nós já vivenciamos uma situação, cada um de nós temos uma dificuldade. Mas se não fosse possível, a Bíblia Sagrada não iria requerer isso de mim e de você. De fato, nós jamais vamos conseguir isso de nós mesmos. De fato, nós, de nós mesmos, não temos como conseguir isso. Mas o ato de perdoar o meu irmão, porque eu fui perdoado por Deus, só é possível através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, porque esse momento não é para me justificar, mas é porque eu sou justificado. E se eu sou justificado, logo eu estou participando desse momento aqui. Aí Paulo vai dizer, versículo 28, mas o homem se examine, e assim coma daquele pão e beba daquele cálice. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela não diz no texto, olha, se examine e depois você não coma, mas está dizendo, examine o homem a si mesmo e depois coma e beba. Eu não sou digno de receber o perdão. Esse é o entendimento das Sagradas Escrituras, esse é o entendimento da Bíblia, que eu não sou digno de receber perdão se não houver quem eu possa perdoar, se não houver uma pessoa que eu possa perdoar, se houver alguém que não tenha condições de ser perdoada por mim, eu também não posso receber esse perdão. Não é fácil, porém é possível. E se assim eu agir, segundo a Bíblia Sagrada, eu testemunho contra mim mesmo
se eu depois tomar o cálice, eu passo uma sentença sobre mim mesmo. É por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem. Ou seja, eu preciso ponderar, eu preciso refletir, eu preciso pensar, e de acordo com a palavra, eu preciso agir. Então, nesse sentido que a Bíblia me ensina, nesse sentido, o que a Bíblia, ela fala para mim. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17 ao 19, ele diz que nós devemos caminhar com temor ao longo do tempo de nossa permanência. Por quê? Porque nós fomos redimidos da nossa conduta sem propósito. O que Pedro está dizendo aqui? Que todos aqueles que antes viviam longe da presença de Cristo, viviam uma conduta sem propósito. O homem sem Cristo é um homem sem propósito, sem objetivo. E é isso que ele vai dizer aqui. Aí, versículo 17, a parte B de 1 Pedro, capítulo 1, ele vai dizer assim: andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Que peregrinação é essa? A nossa caminhada aqui na terra. Ele diz: andai em temor. Por que isso? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E se eu temo ao Senhor, logo que eu estou enquadrado nesse caminho. Então, aí depois disso, eu posso verdadeiramente comer o pão e beber o cálice. Porque quando eu olho aqui para esse contexto todo, eu só como e bebo indignamente se houver uma falha em minha vida, que eu a amo e não quero deixá-la ir. Como assim? É algo que eu sei que é errado diante de Deus. É algo que eu sei que Deus desaprova. É algo que eu sei que entristece o coração de Deus. É algo que eu sei que provoca a ira de Deus. Mas mesmo assim, eu amo, eu tenho prazer na prática e não deixo aquilo ir. Aí, nesse sentido, o que vai acontecer? Eu vou me examinar e vou entender que eu amo uma prática, e se eu quero persisti-la e participo, aí a Bíblia vai dizer que eu como e bebo indignamente. Mas pastor, todos nós temos falha. Sim, claro, todos nós temos falha. Mas aqui, o que o texto fala, dentro desse contexto que eu estou pregando para vocês, é algo que você sabe que desagrada a Deus. Mas mesmo assim você está apegado a isso, de maneira que você não deixa essa prática. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia diante do Senhor. Por que isso? Porque Ele deu o seu sangue para nos redimir. E se eu sou julgado, segundo a própria palavra, e se eu sigo contra o corpo e o sangue do Senhor, aí é porque eu quero segurar a minha culpa. E de maneira nenhuma, dentro desse contexto, eu quero me ver livre dela. Então nós precisamos entender isso. Por que isso? Porque nós, todos nós, somos um corpo na presença desse Deus Todo-Poderoso. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 ao 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Paulo vai dizer, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aí Paulo prossegue dizendo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Por quê? Porque todos participamos do mesmo pão, que é quem? Cristo.
Ele é o pão vivo que desceu do céu. E João capítulo 6 vai falar sobre isso. E aquelas pessoas que ouviram a Cristo ainda não entendiam isso, porque Ele é o pão vivo e nós participamos dele. Ou seja, nós nos apropriamos desse pão pela fé. Nos apropriamos. Quando as pessoas participam de uma mesa, digamos assim, uma mesa religiosa, seja ela cristã, seja ela judia, seja ela pagã, porque Paulo, aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele fala de 3 mesas. Versículos 16 e 17, ele fala da mesa cristã. Versículo 18, ele fala da mesa judia. Versículos 19 ao 21, ele fala da mesa pagã. E ele diz o seguinte: todas essas 3 mesas, quando as pessoas participam, de certa forma, elas estão envolvidas, atreladas com a divindade que elas estão adorando, que no nosso caso é o Deus que criou os céus e a terra. Isso aqui envolve comunhão e adoração que está sendo dirigida, que está sendo direcionada. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele vai explicar o porquê participar. Ele fala que significa, dentro desse contexto, ter uma parte ou união com o divino. No nosso caso, com Cristo, com aquele que entregou a sua vida por nós, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, participando desse ato tão maravilhoso. Então todos aqueles que participam do pão, testemunham. É o que a Bíblia vai dizer, que eles não servem a si mesmos, mas uns aos outros. Por quê? Porque somos um em Cristo. Ao participar do pão, testemunho que não vivo mais para mim, mas eu vivo para outros. Por que isso? Porque Cristo, Ele continua nesse caso sendo o nosso exemplo. Então Jesus entregou a sua vida por nós. E nós, segundo a palavra, também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas como assim? Que é isso? 1 João, capítulo 3, versículo 16. E Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Como é isso? Quando eu como e como eu bebo, também proclamo dentro desse contexto. Quando eu participo, como e bebo, também proclamo que eu devo, que eu preciso dar a minha vida por aqueles que realmente comem do mesmo pão que eu, que bebem do mesmo sangue que eu. Porque todos nós juntos proclamamos a morte do Senhor. Porque quando eu proclamo a morte dele, eu também proclamo que eu morri, de maneira que as pessoas olham e eu posso dizer, eu também morri para o mundo. Para quê? Para viver. Para aquele que morreu por mim e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, vai dizer o seguinte: e ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si. Ele morreu por todos nós. Para que isso? Para que aqueles que vivem, que somos nós, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí eu vivo para Cristo, e viver para Cristo também significa viver em função do outro, que é a comunhão que Ele requer, que é aquilo que Ele nos ensinou. Ou seja, é um amor autossacrificante. E nesse quesito, irmãos, com muita tristeza, eu sou obrigado aqui a confessar que nós estamos muito longe, muito distante de observar aquilo que a própria palavra requer que nós observemos. Porque a Bíblia Sagrada vai chegar ao ponto de dizer
que nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos, ou seja, fazer um sacrifício, viver um amor sacrificial pelos nossos irmãos. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos observado verdadeiramente a palavra? Se muitas vezes eu não quero abrir mão de algo da minha vida para poder ajudar o meu irmão, será que eu teria coragem de doar minha própria vida pelo meu irmão? De maneira nenhuma. E certa vez alguém chegou até mim e falou assim: olha, eu fui diagnosticado com um problema muito sério nos meus rins e eu precisava de um doador de rim. E aí? Será que alguém numa comunidade evangélica cristã, aqueles que se dizem somos o mesmo corpo, poderia ousar e dizer: olha, eu estou aqui, eu sou voluntário, eu vou doar para você não morrer, eu vou me sacrificar para poder fazer isso por você? Irmão, estamos longe. Se muitas vezes nós não fazemos nem algo que se assemelhe a isso, imagine isso. Porque fala de se sacrificar, fala de dar a vida. Mas olha só, alguém apareceu na vida daquela pessoa e falou assim: olha, eu vou doar um rim para você. E essa pessoa tem alguns anos de transplantada. E vive por quê? Porque alguém verdadeiramente doou, nesse caso ali, parte da sua vida, para que ela também pudesse viver. Mas o que é isso? Isso é o Evangelho de Cristo. E nós precisamos aprender com isso. E num momento como esse aqui, a gente aprende, a gente entende que nós, ao participarmos de um momento como esse, estamos fazendo uma proclamação de algo que aconteceu, apontando para o futuro, até que ele venha, e entendendo que nós, em Cristo, somos um só corpo. E daí a necessidade de nós termos comunhão, cada vez mais comunhão. Porque se eu não tiver comunhão com o meu irmão, como que eu vou ter comunhão com Cristo? Se eu não conseguir perdoar uma ofensa daquele que me ofendeu, como que eu verdadeiramente também vou querer ter os meus pecados perdoados? E é isso que a palavra de Deus diz no texto que nós lemos aqui, logo no início, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 15. Então, dentro desse contexto, dentro disso que nós estamos falando, dentro de todo esse histórico, dentro desse contexto bíblico, na realidade, quando a gente se ajunta para participar, a gente precisa discernir, e discernir também o corpo de Cristo, discernir a igreja também como corpo de Cristo, para que a gente possa verdadeiramente viver a palavra. E a palavra é essa: que Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós não vivêssemos mais para nós, mas vivêssemos para Ele. E quando eu vivo para Ele, eu também vivo para o meu semelhante, para o meu irmão, para aquele que é um só corpo comigo na presença desse Deus Todo-Poderoso. Isso é viver na presença do Senhor. Então que cada um, nessa noite, examine a si mesmo, não o seu irmão, não o seu vizinho, mas examine a si mesmo, e depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice. Nesse momento eu quero pedir você que prepare aí seu cálice, prepare aí o seu pão, que nós estaremos fazendo agora diretamente a celebração da ceia. No mesmo momento que nós estivermos fazendo aqui, você também estará fazendo aí na sua casa, da mesma maneira que a gente sempre fez. Então você já prepara aí o teu pão, prepara aí
o teu suco de uva, o pão que simboliza o corpo de Cristo, simboliza, e o suco de uva que também simboliza o sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de nós participarmos de um momento solene, a celebração da ceia do Senhor. Ó Deus, dessa ordenança, Senhor. Ó Deus, aquilo que Tu ordenaste para nós na Tua palavra, não para nós sermos justificados, mas porque nós somos justificados pelo Teu sangue. Senhor, eu te peço que o Senhor continue trabalhando em cada coração. Eu te peço que nesse momento, Pai, as famílias se encontrem nos seus lares. Ó Deus, e eu tenho certeza que todos eles estão de posse ali do pão, que simboliza o corpo, do suco de uva, que simboliza o Teu sangue. Eu tenho certeza que muitos estão nessa hora se examinando, Pai, entendendo, Senhor, que é o Senhor quem nos justifica. E eu já te peço agora, em nome de Jesus Cristo, toda acusação de Satanás seja repreendida em nome de Jesus. Talvez o inimigo de nossas almas tenha falado, Senhor, para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa jovem, que não há dignidade da parte deles em participar. Mas nós fomos feitos dignos, não pelos nossos méritos, Senhor, mas pelos méritos de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que nós hoje pudéssemos gritar e dizer bem alto: eu sou livre na presença do Senhor, porque o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Pai, muito obrigado por esse momento. E tudo que é Teu é abençoado. E nós também queremos Te pedir, Pai, que o Senhor abençoe esses elementos que simbolizam aquilo que nós sabemos que é muito mais excelente. São sombras de uma realidade que aconteceu em nossas vidas há 2000 anos atrás. Somos o reflexo disso. Estamos aqui, Pai, para Te agradecer por isso. Fortaleça, Pai, os corações, fortaleça as famílias, renove-os a cada dia pelo Teu Espírito Santo, que a cada dia o Senhor possa colocar temor em nossos corações, e que a gente possa Te amar acima de todas as coisas, independente de tudo aquilo que nós tivermos de bens, de família, que a gente possa olhar para o céu e dizer: eu não tenho outro bem além de Ti, Pai, porque Tu és o meu bem maior. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Louve a Deus juntamente conosco, enquanto eu faço aqui a distribuição do elemento pão, do elemento suco de uva. Louve a Deus conosco, e que esse louvor também possa continuar falando profundamente ao teu coração. Tua cruz, a vida
restauração. Por tua graça somos teu reinos, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande. Não há outro igual a ti, grande. Não há outro igual a ti, grande. Não há outro igual a ti, grande. Não há outro igual a ti. Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos pra sempre, justos em ti. Nos levantamos, vem ao teu reino, e desejamos teu sangue, tua cruz. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande. Não há outro igual a ti, 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 grande. Não há outro igual a ti. Oh, aleluia! Oh, vitorioso Rei, eterno Rei. Tu és Senhor, tu és grande. Em toda a terra és Rei, vitorioso Rei. Teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Em toda a terra és Rei, vitorioso Rei. Teu reino não tem fim, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós.
fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Você que está em casa, juntamente conosco, participemos dele todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus é maravilhoso, Deus ele é tremendo, Deus é bondoso. E eu quero aproveitar esse momento nessa noite para fazer um agradecimento aqui todo especial. Agradecimento a quem, pastor? Primeiramente a Deus, que supre todas as nossas necessidades. Mas eu estava lembrando de algo, olhando aqui para vocês, os instrumentistas, aqueles que adoram a Deus. E
Uma pessoa que trabalha na área de saúde falou assim para mim: Gilson, eu não tenho escolha, eu preciso estar na frente do combate à Covid-19. Falou ainda que outras pessoas não queiram nem passar em frente a um hospital, ainda que outras pessoas sequer queiram ter contato com pessoas que foram acometidas por esse vírus, mas eu preciso estar lá porque eu faço parte dessa equipe e tem pessoas que dependem de mim, e ao invés de eu correr do problema, eu preciso correr ao encontro dele, ou melhor, de encontro, ou seja, se chocar com ele para poder resolver o problema. E eu lembro Cláudio, William, Valdiceia, Estezinha, está aqui dançando, Rian, Richard, Christian, Enéas, que sempre atrás das câmeras, mas incansável também. Eu lembro que quando começou esse negócio, eu estava pensando comigo assim: o que eu vou fazer? Eu vou gravar de casa? Aí sei lá, eu não tenho o equipamento apropriado, mas eu pensei, eu vou gravar de casa. Aí o Enéas falou assim para mim: não, pastor, a gente vai dar um jeito. Aí o Christian falou assim: a gente vai dar um jeito. Aí depois eu fiquei pensando, mas é muito interessante num culto ter a parte da adoração, do louvor, pessoas ali, instrumentistas. Aí foi quando vocês se prontificaram a estar aqui também, porque vocês entendem que essa obra, ela tem um dono, e não sou eu. E vocês sabem quem é. E o dono dessa obra, ele, com certeza absoluta, que é o que a Bíblia diz, ele remunera muito bem. Como assim? Com tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. E eu louvo muito a Deus. Eu vim de casa hoje com meu coração assim, tão disposto, agradecido em falar isso para vocês. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, a dedicação de muitas vezes chegar aqui e estar ajustando o equipamento. A gente não tem um equipamento, digamos assim, top, mas o que a gente tem sido feito para a glória do Senhor. É um ajuste aqui, um ajuste ali, e vocês têm dedicado o tempo de vocês, a adoração de vocês, e eu tenho certeza que vocês têm procurado fazer o melhor que vocês podem, porque vocês estão fazendo para o nosso Deus. Saiba de uma coisa: o nosso trabalho no Senhor, eu só estou falando o que a Bíblia diz, não é em vão. E eu sei que mesmo chorando, gemendo, vocês têm feito a obra. E a Bíblia diz: aquele que leva boa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o quê? Os seus molhos. Então que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, tá? A Bíblia diz: deixe que outros te louvem e não a sua própria boca. Eu estou fazendo isso porque o Senhor tocou no meu coração, para que eu pudesse estar agradecendo a vocês. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, rica e abundantemente. A tua vida, você que está nos assistindo, a Bíblia em Parque São Francisco, muito obrigado. Que Deus também possa continuar abençoando a vida de vocês. Oração, eu sei que muitos não puderam diretamente estar aqui nos ajudando, mas estão orando, estão clamando, estão pedindo. Agradecer também a Leninha, né? E a Raquel, que tem vindo aqui fazer participação. Irmãos, muito obrigado. A você que está orando, a você que não pode estar aqui, mas está orando, está clamando, orando por nós, muito obrigado. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, rica e abundantemente. Coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque muito antes de nós começarmos esse culto aqui, nós já estávamos aqui mesmo, reunidos, Pai, conversando, sorrindo, brincando, nos alegrando uns com os outros, entendendo que essa comunhão também ela é importante
abundante, ó Pai. Porque, Senhor, a nossa amizade, ela não consiste verdadeiramente em nós virmos para cá e cultuar e adorar, e depois cada um para sua casa, sem querer saber como nossos irmãos estão. Mas muito obrigado, Pai, porque hoje, ainda antes desse culto, eu pude ver sorriso nos lábios dos meus irmãos, eu pude ver alegria, eu pude ver, Senhor, que nós estávamos reunidos, conversando, rindo, se alegrando, e tudo isso na Tua presença, porque somos filhos Teus. Senhor, eu quero Te agradecer pela Tua igreja na face da terra, por aqueles que têm feito a Sua obra, que não têm medido esforços. Oh meu Deus, muito obrigado. Obrigado também pela Tua igreja, Senhor, nesse Brasil, nesse Rio de Janeiro. Obrigado pela primeira igreja batista em Parque São Francisco. Obrigado, Senhor, porque essa igreja tem sido bênção para muitas pessoas, porque assim tem chegado até nós pessoas que têm falado que têm sido abençoadas. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque essa semana alguém me ligou e falou: olha, eu quero que vocês venham aqui na minha casa, mesmo em meio à pandemia. Alguém, Senhor, que ainda não teve encontro contigo, mas que falou: olha, eu quero que vocês venham aqui na minha casa, falem de Jesus, orem. Senhor, muito obrigado, isso é gratificante. Quantos irmãos nossos, Senhor, enfermos, Senhor, visita essas pessoas. Eu estou pedindo, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem visitado. Eu estou só unindo a minha voz à voz dos meus irmãos em oração. Quantos estão com os seus psicológicos abalados, Pai, por causa dessa praga que tem assolado a humanidade, por causa da irresponsabilidade de muitos que o povo tem sofrido. Oh Deus, mas a Tua palavra diz assim no Salmo 60:11: dá-nos auxílio no dia da angústia, Senhor, porque vão é o socorro do homem. Mas no versículo 12, Pai, do mesmo Salmo 60, a Tua palavra diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. E nós cremos nisso, Pai. Nós estamos aqui não é porque nós somos loucos, não. É porque a gente entende, porque a gente reflete. E cada um de nós aqui hoje já falou contigo. E o Senhor já falou conosco. E nós nos reunimos aqui como irmãos para adorar o Teu nome juntos. Mas nós já adoramos ao Teu nome hoje individualmente, onde quer que nós, Senhor, pudéssemos estar. Muito obrigado. Que a Tua graça, Senhor, que o Teu amor, que a comunhão possam sempre permear as nossas vidas, e que o Senhor possa visitar essas pessoas no lugar da preocupação, que o Senhor possa trazer esperança, no lugar do medo, que o Senhor possa trazer fé sobrenatural, e que o Teu nome sempre possa ser glorificado. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Pai.